Movimentação bilionária no mercado de fundos imobiliários. O XPLG11, fundo de logística gerido pela XP, está comprando mais de bilhão em ativos. E, inclusive, vai comprar todo o portfólio logístico, os 6 ativos do RBRL11, fundo da RBR de logística. Ou seja, muita movimentação, muita coisa acontecendo no mercado de fundos imobiliários, muita coisa entre fundos imobiliários. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente, passo por passo, ponto por ponto, sobre essa venda que vai mudar muitas coisas no mercado de fundos imobiliários. O XPLG vai comprar todo o portfólio do RBRL11, mas o fundo ele vai continuar com a nova estratégia, com o novo direcionamento, e o XPLG vai ficar com um fundo ainda maior, um fundo com mais de 4 bilhões de patrimônio líquido. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre essa negociação, essa movimentação muito relevante no mercado de fundos imobiliários. O que vai acontecer com o XPLG, o que vai acontecer com o RBRL11 e como é a minha visão, a minha opinião sobre essa movimentação. Quem saiu ganhando. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender muito conteúdo, muita coisa, porque aqui eu vou passar um conteúdo bem técnico junto com vocês. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do DioFis. Hoje eu tenho mais de 7 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito é muito claro, é ajudar todo e qualquer investidor ou investidora a aumentar a renda passiva, investindo com segurança nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então por aqui eu vou te ensinar a ter estratégia, a ter direcionamento, a ter rentabilidade, a ter retorno e de fato colher os frutos lá na frente aumentando a renda passiva. Então, se você gosta de fundos imobiliários, gosta de investimento, gosta de renda passiva, então se inscreve aí e participa da nossa comunidade por aqui. E vamos lá, turma, vamos falar sobre essa movimentação bilionária que aconteceu no mercado de fundos imobiliários aqui, porque isso tem reflexos com o XPLG11, o RBRL11 e como os fundos eles vão estar após essa movimentação, essa transação. Eu quero deixar bem claro para vocês que isso saiu em um dia bem tumultuado, né? O dia 30 de junho, que foi o último dia útil referente ao mês de junho. E aí, naturalmente, tem anúncio de rendimento de fundos imobiliários e não só isso, é fechamento do semestre também. Então, o nosso foco nesse início de semana, na segunda-feira ali, foi de fato ali trazendo para vocês rendimentos anunciados pelos fundos imobiliários e fechamento de semestre. Fechamento de semestre, os fundos que têm lucros acumulados têm que distribuir renda para vocês. Então, se você quiser acompanhar aqui no nosso canal, fiz uma live muito especial. Vou fazer vídeo também falando sobre esses rendimentos que chamaram muita atenção no mercado de fundos imobiliários. Obviamente, né? É mais renda passiva para você cotista. Só que, do nada, né, no apagar das luzes, nós tivemos esse fato relevante, que é essa movimentação do XPLG RBRL11, que é uma movimentação bilionária. Tem mais delongas, como se trata de um fato relevante, onde realmente a gente tem que acompanhar, tem que apresentar, tem que realmente passar detalhe por detalhe aqui. Eu queria apresentar para vocês todo o material, o fato relevante, para a gente ir passando realmente todos os detalhes. Então, vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática toda essa movimentação, porque o XPLG ele não é bobo, ele é inteligente, ele vai pagar em cotas. Então, vem aqui para a tela do computador. Turma, é o seguinte. Ontem nós tivemos o fato relevante, como eu estava comentando com vocês, que saiu do RBRL11 e aqui eu vou comentar para vocês vários detalhes, vários pontos sobre essa transação, tá? É o seguinte, no apagar das luzes, o RBRL11 soltou um comunicado ao mercado dizendo que a XP Asset, gestora do XPLG11, vai o quê? Comprar todo o portfólio do RBRL11, que é composto de 6 ativos. Que 6 ativos são esses? Deixa eu mostrar aqui no relatório gerencial para vocês. Os 6 ativos aqui, ó. Galpão Extrema 1, Galpão Extrema 2, Galpão Hortolândia 1, Galpão Hortolândia 2, Galpão WT RBRL Log e o CL Imigrantes. São esses 6 ativos que o XPLG vai estar comprando do RBRL11. E como é que vai ser essa movimentação? Presta atenção. O preço da transação será de 688,9 milhões de reais, ao qual 30 milhões vai ser pago em cash, em dinheiro, em moeda. 20 milhões será aqui referente às obrigações assumidas pelo fundo passivo e 638,9 milhões vai ser pagos, né, vão ser pagos, na verdade, em cotas do XPLG11. Então, é bem interessante essa movimentação, né? O XPLG consegue crescer em um momento que está difícil fazer emissão de novas cotas e ele paga com cotas. Isso é bem interessante, essa movimentação. Aí você pergunta, Matheus, que conversa é essa? Onde é que está aqui mostrando que vai ter uma negociação bilionária? É porque é o seguinte, aqui eu estou falando do fato relevante do RBRL11. O RBRL11 está vendendo os seus 6 ativos, que são o quê? Galpões que já estão feitos, performados. Só que tem outros 2 galpões logísticos por parte da RBR que está em desenvolvimento em outro fundo, que aí vai fazer essa negociação como um todo, essa negociação relevante. Inclusive, essa foi a notícia aqui do metro quadrado. Ó. RBR, aí ele não fala RBRL, ele fala RBR porque é o RBRL e outro veículo, vende portfólio de logística para XP em negócio de 1,15 bilhão. Aí eu vou comentar isso aqui com vocês. Antes, eu só quero passar para vocês toda a apresentação sobre o RBRL11. Combinado? Já vou trazer isso aqui para vocês.
Para vocês verem que essa negociação foi um pouquinho mais complexa, tiveram algumas partes, tiveram alguns pontos, e eu vou dar minha opinião aqui junto com vocês. Presta atenção. Eu até dei uma aproximadinha aqui, mas vamos lá. Essa movimentação, ó, a precificação reflete um cap rate, que é uma taxa de capitalização de 9,24%. Quanto maior o cap rate da transação, é melhor para o comprador e pior para o vendedor. Hoje o que a gente tem visualizado aí de operações recentemente, na casa aí dos 8,5, sabe? Acima disso aí está sendo mais interessante para o comprador e pior para o vendedor. Então, nesse sentido aqui, em termos de cap rate de transação, referente ao portfólio da RBRL11, a gente conseguiu observar aqui uma movimentação que, na minha visão, foi interessante para o XPLG11. Esse cap rate aqui. Eu fazendo meus cálculos aqui, a gente está falando de um preço metro quadrado aqui de 3.300. Hoje, para construir um galpão logístico, é esse valor para cima. Então, sendo bem prático, nessa movimentação aqui, para mim, fez sentido para o XPLG11. Tá? Esse portfólio em si aqui do RBRL11. Aí tem outra conversa porque tem outro portfólio, mas que não está incluído aqui no RBRL11. Fato é, o fundo está descontado, o fundo fez isso para destravar valor. Essa, pelo menos, foi a minha visão, a minha opinião. O fundo estava travado, os 6 imóveis, estava quase a diferença de 40% entre o preço de mercado e o preço patrimonial, né? E aí, com isso, fez essa movimentação para dar liquidez. E a venda foi no cap rate de 9,24. Acho que foi um bom negócio aqui para o XPLG11. Na média, não tomou para o RBRL11 em termos de valores. Combinado? Mas vamos lá, vamos descer aqui para a gente ver a apresentação como um todo, que é aqui que eu quero mostrar para vocês. Presta atenção, turma, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque aqui de fato eu vou comentar tintim por tintim, ponto por ponto, por que o RBRL11. Por quê? O RBRL11 ele vai fazer a reciclagem, ele vai vender todos os seus ativos e reposicionar o fundo. É como se o fundo começasse do zero agora. Essa é a cabeça que o RBRL11 está entrando aqui. Ele quer começar do zero. Ele quer vender tudo, todo o portfólio. Mas o fundo ele vai continuar. E ele vai se reposicionar, ele vai comprar outros ativos. Bem interessante, né? A gente não tinha visto isso ainda no mercado de fundos imobiliários. Pelo menos não que eu me lembre. Seguinte, o fundo ele quer fazer uma reciclagem de todos os ativos logísticos do fundo com foco no reinvestimento em um portfólio premium, concentrado no raio 30 km de São Paulo e das principais capitais. Porque perceba, o portfólio dele hoje é Galpão Extrema, que fica em Minas Gerais, Hortolândia, que não é raio 30 de São Paulo. Então agora o que ele quer fazer? Ele quer meio que começar o fundo do zero. Assim, realmente é uma movimentação que chama atenção. Então ele quer fazer o quê? Ele quer fazer uma gestão ativa. Ele vende acima do valor de avaliação para mostrar de fato para o mercado que a gente está sendo negociado aqui agora a 40% do valor patrimonial. Só que a gente está fazendo essa venda aqui aproximadamente no valor patrimonial. Então, para mostrar para o mercado que os ativos eles têm valor e está sendo feita essa venda aqui, sabe? Combinado? Então, só para deixar isso bem claro junto com vocês. Então, venda acima do valor de avaliação evidencia, o que foi um pouquinho acima do valor patrimonial, evidenciar os cotistas do valor imobiliário dos ativos. Isso serve para todo o mercado imobiliário, principalmente o segmento logístico que está aquecido, só para deixar claro para vocês. Inclusive, uma das coisas que eu comentei recentemente com vocês, ou foi uma live ali junto com os alunos, um exemplo LVBI11, que a gente está vendo o fundo sendo negociado a R$ 2.500 um metro quadrado. Sabe? Isso não evidencia o valor dos imóveis. O próprio PVBI, o PVBI está dizendo 9 mil metros quadrados. Isso não evidencia. Então, para vocês verem a diferença do que é negociado no mercado de tela, no mercado ali de negociação, no mercado de fundos imobiliários, do que é negociado na economia real. Tem uma diferença. Imóvel tem seu valor, mas às vezes o mercado não precifica isso da forma certa. O que ele quer fazer é o quê? Realocação do fundo. Ele quer colocar em localização prêmio, renda estável, potencial valorização imobiliária no médio e longo prazo. Esse é um alinhamento estratégico que a gente percebe no fundo da RBR, né? A própria RBR, ela recentemente fez um fundo imobiliário, o Top 11, comprando todos os ativos do HGPO11, mas no caso do HGPO ele finalizou, ele encerrou. Então o que a gente percebe aqui da RBR, pelo menos a cabeça deles, o que mostra a gestão é: a gente quer ir para as praças que são óbvias, a gente quer os ativos óbvios, porque esses ativos eles vão se valorizar no médio e longo prazo, e daqui a 10, 15, 20 anos, essa localização vai ser interessante, vai ser prêmio. Então, ele quer de fato buscar isso, essas localizações mais óbvias também, no segmento aqui de logística, pelo menos é o que aparenta aqui nesse alinhamento estratégico. Então, ele vende aqueles ativos todos, né, que são localizações ali meia boca, na média, e foca na localização prêmio. Vai pagar mais caro por isso? Vai. Mas a tendência é se valorizar no médio e longo prazo, pelo menos é a cabeça dele. É buscar, inclusive, ser até mais conservador nesse movimento. Com isso, alinhamento estratégico. Cotistas serão beneficiados de um efeito financeiro de isenção de taxa de gestão. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto interessante porque nessa negociação, o RBRL11 vai receber 600 milhões de reais, 630 milhões de reais em cotas do XPLG11. E aí o cotista falou,
vai ter que pagar a taxa de gestão do XPLG11 e a taxa de gestão do RBRL11, não tem sentido. Então aqui a RBR ela fez uma estrutura que isentasse essa taxa de gestão ao longo dos 36 meses, combinado? E ele até comenta, né? Nossa história de gestão ativa, questão de movimentações que ele vem fazendo. É o seguinte, até para vocês conseguirem ver de fato, ó, pré-transação, 55% Extrema Minas Gerais, 28% Raio 90 km Hortolândia. Tem esses ativos aqui que estão no meio da negociação, Raio 30 São Paulo, Franco de Rocha São Bernardo do Campo. Então ele vai fazer essa pré-transação e vai fazer a realocação da RBRL11. 100% de novos ativos logísticos com foco em localizações premium, Raio 30 km São Paulo. E o objetivo é a manutenção do dividendo, manter esse patamar atual de dividendo. Porque quando você vai em um ativo mais premium, um ativo mais top, né, se a gente pode falar assim, a tendência é um pagamento menor. Percebam, né, o mercado hoje precifica dois ativos muito premium. HGLG11 e KNR11. Olha o patamar de dividendo deles. É mais baixo. Apenas para vocês entenderem, tá? Uma questão de analogia aqui para vocês conseguirem observar muito bem. Aí vamos lá. Como o cotista do fundo do RBRL11 se beneficia? Mostra o valuation dos ativos. Venda do portfólio, como eu estava comentando com vocês, 40% acima do valor de mercado, certo? Então, no mercado está negociando a 78,70. Ele está negociando, essa venda, né, foi negociada aproximadamente R$ 4,00 acima do valor patrimonial. Dá para puxar um pouquinho mais, principalmente pensando pelo cap rate. Mas essa foi a venda aqui, combinado? Então, mostra de fato, né, o valor patrimonial do fundo. Reposicionamento, renovação do portfólio com foco em um novo portfólio premium no raio 30 km de São Paulo em principais capitais. Além disso, essa questão de despesas. Ó, negociação entre RBRL11 e XPLG11 vai gerar um efeito financeiro de isenção da taxa de gestão para o cotista do RBRL11 por 36 meses. Ativos. Durante a transação, o fundo ele vai deter cotas do fundo logístico posicionado entre os 3 fundos mais líquidos no mercado de fundos imobiliários de logística. Então ele vai passar até aproximadamente 600 milhões, 630 milhões de cotas ali, em valor, né, em cotas, do XPLG11. É uma coisa que vai chamar a atenção porque a cabeça do gestor aqui, a cabeça do fundo é ficar vendendo essas cotas para angariar dinheiro, né? Então vai ter uma pressão vendedora natural no XPLG11. Subir um pouquinho, vai estar vendendo. Subir um pouquinho, vai estar vendendo. Isso vai acontecer porque o fundo ele quer dinheiro para ele comprar novos ativos. Ou, quem sabe, ele pode trocar essas cotas por um novo ativo. Existe a possibilidade também. Então, é interessante, né, ver essa movimentação, que a cota ela tem um valor e você pode transacionar. Mas essa é a cabeça da gestão. Ou vai ficar vendendo toda hora, então o cotista do XPLG11 pode esperar que a cota vai ficar nesse patamar de preço ou com pressão vendedora por bastante tempo, porque tem um vendedor aqui com 600 milhões de reais, ou vai trocar essas cotas com um vendedor de um galpão logístico. Combinado? Dividendos. A expectativa é a manutenção de dividendos, porque ele passava a receber pelos aluguéis dos imóveis que ele tem e agora ele vai passar a receber dos rendimentos do XPLG. Então a expectativa é esse patamar de rendimentos, tem aqui inclusive aqui trazendo para vocês. Mas só para a gente observar, ó, valuation do portfólio, 688 milhões de reais, cap rate. Achei que foi bom para o XPLG, inclusive, ó, você observa, ó, o lucro na venda foi pequeno, frente ao valor, foi pequeno. 110 por cota, né, o valuation implícito do RBRL11 nessa transação, o XPLG11 comprador. Sendo bem sincero, o que eu vejo aqui, tá? Para o momento de mercado do RBRL11 foi interessante por conta do desconto que ele tem entre o valor patrimonial e o preço de mercado da cota. Só que poderia ter puxado um pouco mais essa venda. Acho que, inclusive, na média aqui, o XPLG11 fez um bom negócio, no sentido de compra desse portfólio do RBRL11, porque agora é um fundo de logística com mais de 25 imóveis, é um fundo bem diversificado. Então, na média, eu achei um bom negócio para o XPLG, quando você fala compra do RBRL11, mas tem outras compras de ativo também, que a gente vai comentar no outro site aqui. Mas, para o RBRL11, acho que dava para ter puxado um pouquinho mais, hein? Dá para ter puxado um pouquinho mais, mas é aquele negócio. Foi uma transação meio casada, como a gente observa aqui. E aí é o seguinte, só para vocês entenderem. Ele vai pegar todo esse recurso, todo esse dinheiro e vai reinvestir em um portfólio premium. Só para deixar isso claro. Então, foi assinado aqui o MOU, que é o Memorando de Entendimentos. Vai ter a diligência, expectativa de fechar a transação em setembro de 25. E nesse período de final de 25 e início de 26, ele vai estar adquirindo os novos ativos premium. Muito interessante essa movimentação, é realmente um recomeço do fundo, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá, só para vocês entenderem aqui esse plano de reposicionamento em 3 etapas. Venda de ativos, transição, porque ele vai receber essas cotas, depois ele vai passar a vender essas cotas e vai fazer o reposicionamento. Segundo a própria RBR, ele está com 60 galpões prospectados, 51 analisados, 31 propostas na mesa e 10 negociações em andamento. Então, bem interessante essa movimentação, naturalmente uma movimentação mais complexa, mas o fundo quer começar do zero. Certo? Aí vamos lá, ó, só para vocês entenderem aqui, ó, ativos-alvo do reposicionamento. Tem negociações avançadas com 4 imóveis, ó, raio 30 km
de São Paulo, 3 deles, e raio 30 km aqui de BH. Então, ele vem com essa proposta, na verdade, de adquirir ativos premium, raio 30 km nas principais capitais. O foco, naturalmente, é São Paulo, mas também ele busca aqui, ó, BH, Brasília. Mas das 10 negociações aqui, 8 são de São Paulo, né? Negociações avançadas em negociação. Localização alvo, enfim. E aqui está, inclusive, a expectativa de distribuição de rendimentos. Ele deve manter esse patamar até outubro ali, pré-novas aquisições 0,75. E o que ele informa aqui no documento é que ele vai manter esse patamar, porque ele vai passar a receber rendimentos do XPLG11 e depois pagar. A expectativa é manter esse patamar atual de 0,75, tá? Essa é a expectativa. E essa aqui agora é a visão do fundo do XPLG pós essa transação. E é importante deixar claro isso, porque agora o cotista do RBRL11 vai ter mais de 600 milhões de reais do XPLG. Por isso essa movimentação. Então vai ser um fundo que ele vai ter valor de mercado de 4,1 milhões, ó, 4,4 patrimônio líquido, PSUVP, dividend yield, alavancagem de 10%, vai ter 25 ativos, vacância 6%. Inclusive o XPLG tinha diminuído tanto a vacância, subiu um pouquinho agora para 6%, mas é bem saudável. Aí observe um portfólio, 53% logístico em São Paulo, contratos aqui 68% típico e 32% atípico. E quais são os dois pontos principais aqui do XPLG11, que ele até destaca? Fundo com volume diário de negociação acima de 5 milhões, ele vai vendendo isso ao longo do tempo, mas turma, são 630 milhões de reais que ele tem para vender. É muita coisa, vai demorar um pouquinho aqui. Ou ele vai ter que fazer uma negociação em paralelo. Nessas compras de ativos aqui, nessas compras de imóvel, ele vai ter que o quê? Trocar por cota ou vai ter que ficar, ó, dia por dia vendendo. Então vai ter uma pressão vendedora por um bom tempo, um longo tempo. O cotista do XPLG11 se prepara que sua cota não vai se valorizar. E o dividend yield na cota patrimonial na casa aqui dos 10%. Na cota patrimonial, não de mercado. Mas isso aqui é uma média, tá? Expectativa aqui de distribuição. É bom, turma, comentei com vocês aqui o relatório do fundo, inclusive ele vai zerar isso aqui, é como se ele fosse de fato começar do zero, tá? Vai vender todos os ativos e a gente vai explorar um pouco aqui dessa notícia do metro quadrado que diz mais alguns pontos, diz mais algumas informações, porque a RBR tinha outro fundo de desenvolvimento. Então, essa naturalmente é uma venda meio que casada. Ó, pega esses portfólios aqui do Log, tem outros 2 portfólios aqui, na verdade 2 imóveis, de um fundo de desenvolvimento de ativos, inclusive, que são de extrema qualidade. Aí vamos lá, para a gente entender um pouquinho mais dessa negociação. A RBR vende portfólio de logística para XP em negócio de 1,15 bilhão. A RBR acertou a venda para a XP Asset de todo o seu portfólio de logística em um acordo de 1,15 bilhão, que envolve principalmente uma troca por cotas do fundo de logística da XP, o XPLG11. Olha só, presta atenção aqui. O portfólio negociado está dividido em 2 fundos. O que eu acabei de comentar junto com vocês, o RBR Log, que foi o fato relevante ali que eu trouxe toda a apresentação, que está passando por uma reciclagem para focar em galpões no chamado raio 30 km de São Paulo e outros capitais, e o RBR Desenvolvimento Logístico, que está sendo desinvestido depois de um ciclo de 1 ano e meio. Os 6 centros logísticos, olha só, preste atenção aqui, os 6 centros logísticos do RBR Log somam 205 mil metros quadrados e foi vendido por 689 milhões de reais, dos quais 640 aproximadamente foi pagos em cotas, uma estrutura que tem sido comum no mercado de fundos imobiliários em tempos de juros altos. Tudo bem, até aí tudo certo. Desse portfólio, só 17% estão no raio 30 km de São Paulo, enquanto os demais ativos estão em extrema Hortolândia. Então, até mesmo aqueles 2 que eu tinha comentado junto com vocês estão no raio 30 de São Paulo, tá? Até tinha falado errado lá, mas agora só para reiterar isso aqui junto com vocês, para ratificar. Aí, segundo o gestor, é o seguinte, ó, é uma transação que mostra o desconto que o fundo está tendo e não é racional. O nosso portfólio vale aproximadamente 700 milhões ou R$110 por cota e não R$80 como está na bolsa, segundo o gestor, o CEO Ricardo Almendra. A transação foi fechada a um cap rate de 9,24 e a RBR diz que seu fundo vai manter o mesmo nível de dividendos com fluxo que receberá a partir das cotas detidas no XPLG de 0,75 por cota. A estratégia da RBR é ir vendendo as cotas, ou seja, pressão vendedora para o cotista do XPLG, saiba disso, a cota não vai andar, aos poucos para começar a fazer aquisições a partir do 4º trimestre. E ele até comenta o gestor, no momento que o mercado está escasso, ainda assim dá para negociar coisas boas. A gestora já tem 60 galpões prospectados, que eu trouxe para vocês, 31 propostas e 10 negociações em andamento. Enfim, aqui eu estou trazendo alguns pontos aqui mais do mesmo do que eu já apresentei, né? Inclusive, ó, a maior parte dos ativos analisados estão na região metropolitana de São Paulo e mais alguns em Belo Horizonte e Curitiba. Mas também temos algumas coisas menos avançadas na região do Sul, perto de Itajaí, e não descartamos projetos no Nordeste, como em Recife. Combinado?
Aí comenta aqui, ao focar no Raio 30 São Paulo, de fato, a ideia ali focando em ativos prêmios, aquele negócio todo. Agora vamos estar mais próximos das grandes capitais, aqui você já sabe. Já, olha só, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Já o RBR Desenvolvimento Logístico vendeu seus 2 ativos por 468 milhões de reais em Guarulhos e outro em São Bernardo do Campo, a um cap rate de 8,2%. Então perceba, o cap rate aqui foi menor. Consequentemente, foi melhor para o vendedor. Então vocês conseguem compreender que foi uma venda meio casada aqui dos dois, né? Tá muito claro isso aqui. Nesse deal, 49% do pagamento será em dinheiro, ou 228 milhões, que serão distribuídos aos cotistas. O restante, em cotas do XPLG, também será desinvestido aos poucos pela RBR em um prazo de 12 a 18 meses. O fundo de desenvolvimento foi iniciado em janeiro do ano passado, com a compra de 2 terrenos já aprovados no início. Obviamente, né, turma? Esse cap rate é menor porque são 2 ativos aqui, Raio 30 de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Inclusive, poderiam ser ativos para estarem ali na RBRL, né? Mas, enfim. O de Guarulhos já está 100% pronto, 100% locado, ó, enquanto o de São Bernardo deve ser concluído em alguns meses. Aí o próprio gestor da RBR. Queremos fazer algo rápido para administrar melhor os riscos do país, que tem muita imprevisibilidade. E acreditamos que acertamos porque a Selic inverteu de tendência nesse período, indo de 10% para 15%, e nós estamos entregando 20% de retorno líquido porque são ativos resilientes. E até comenta aqui embaixo, ó, com as transações, a XP Asset chega a 8 bilhões de ativos logísticos, porque tem outros fundos logísticos lá na casa, mas o XPLG alcança 4,5 bilhões sobre patrimônio. Chegando próximo ali, coladinho ao BTLG, que hoje, se não me falha a memória, tem os 4,4, mas está fazendo emissão para adquirir todo o portfólio do Sarion 11. Fato é, turma, negociação que chamou a atenção no mercado, por quê? O XPLG 11 está comprando todo o portfólio da RBRL 11 e outros 2 ativos logísticos. Inclusive, esses 2 ativos logísticos aqui são de qualidade, sem sombra de dúvidas. Raio 30 km de São Paulo, o portfólio do RBRL 11, ativos bons e ativos, assim, portfólio médio. Só que o cap rate, ou seja, a taxa ali de compra, na minha visão, teve uma boa justificativa. Um cap de 9,24, achei interessante, achei bom. Então, acho que pro lado do comprador, pro XPLG 11, acho que o negócio foi bom. Na média aqui, adquiriu 2 bons ativos, Raio 30 de São Paulo, e adquiriu um portfólio médio. Ele pode vender esses ativos ao longo do tempo, algumas coisas. Isso vai depender da estratégia ali do XPLG 11. Mas casa com sua tese, casa com sua estratégia, e em termos de números foi um bom negócio, e não só isso, trocando cotas. Já para o cotista do RBRL 11, a gente vai ter uma mudança bem drástica. O fundo vendeu todos os seus ativos. Tudo bem, tinha um desconto muito relevante na cota, mas fez essa movimentação para ver se realmente destravava valor. Só que a ideia é o quê? É reposicionar o fundo. Vende tudo, vamos começar o fundo do zero, em tese com dinheiro. Fato é, ele está com 630 milhões, aí, 640 milhões de cotas do XPLG 11 e vai ter que estar vendendo para comprar novos ativos aí no mercado, que deve acontecer no final do ano de 2025 e início de 2026. Então, essa foi a negociação, essa foi a movimentação. Acho que para o XPLG 11 foi bom, porque conseguiu comprar com cotas. O que eu fiquei chateado, inclusive, foi o fundo de desenvolvimento ali recebendo mais dinheiro. Poderia ter recebido mais dinheiro aqui, o RBRL 11. Mas, paciência, né? Negociações do mercado. E me conta, o que você achou dessa negociação? Você acha que foi interessante para o XPLG 11? Você acha que foi interessante para o RBRL 11? Ou para os dois? Quem saiu ganhando? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião e sua visão. E tô ansioso para ver esse novo RBRL 11. De fato, o RBR agora tem focado em ativos mais premium, ativos de mais qualidade. Só que não é tão simples assim, tem que pagar mais caro. Mas deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião, sua visão. De fato, eu fiz um vídeo mais extraordinário, quis trazer mais pontos, mais detalhes, mais informações aqui para vocês ficarem antenados nessa negociação bilionária que aconteceu no mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se você gosta de investimentos, gosta de renda passiva, gosta de fundos imobiliários, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Forte abraço e até a próxima.